Você já foi humilhada diante de todos? Já caiu. E achou que ninguém estenderia a mão? Ela só queria ser feliz. Vestida de noiva, cheia de esperança, pronta para dizer sim. Mas diante do altar, o não mais cruel foi pronunciado. Risadas ecoaram na igreja. Alguém empurrou. Ela caiu, sozinha, rindo dela, apontando, até que, entre tantos olhares de desprezo, uma mão se estendeu. Uma mão firme, forte, que levantou não apenas seu corpo, mas também sua dignidade. Curta se você acredita que até na queda pode nascer um recomeço. Comente. Você já foi humilhada e ainda assim encontrou força para se levantar? Compartilhe com quem precisa lembrar que, às vezes, a queda nos leva exatamente onde deveríamos estar. Inscreva-se. Essa história vai tocar seu coração como poucas. Tem histórias que a gente não esquece. As melhores estão no e-book do canal. O sino da igreja ecoava pela manhã quando Camila ajeitou o véu pela 10ª vez. Suas mãos tremiam, não de nervosismo comum de noiva, mas de uma ansiedade que martelava seu peito desde que acordara. Aos 19 anos, ela nunca imaginou que se casaria tão jovem. Mas Diego havia insistido tanto. Você é minha, ele repetia, beijando seu pescoço. Quero você só minha para sempre. O espelho do quarto da igreja refletia uma jovem de olhos amendoados, cabelos castanhos presos, encoque delicado, usando o vestido da avó, único que conseguira pagar. O tecido amarelado pelo tempo não diminuía sua beleza natural, mas ela sabia que não se comparava às outras noivas que Diego conhecia. Filha de uma faxineira e um pedreiro, Camila cresceu sabendo seu lugar no mundo. Um lugar pequeno, humilde, onde sonhos grandes eram luxo que não podia se dar. Chegou a hora, minha filha. A voz da mãe soou atrás dela, embargada. Dona Rosa havia trabalhado dobrado nos últimos meses para pagar a festa simples no salão paroquial. Você está linda. Ele é um homem de sorte. Camila forçou um sorriso. Diego era bonito, popular. Estudava administração na faculdade particular, enquanto ela trabalhava como vendedora para ajudar em casa. Ele poderia ter qualquer uma, mas escolher a ela. Isso deveria fazê-la feliz, não é? Então por que seu coração disparava de forma tão desesperadora? A música começou. O órgão antigo da igreja gemeu a marcha nupcial enquanto as portas se abriram. Camila respirou fundo e deu o primeiro passo pelo corredor central. 100 pessoas se viraram para olhá-la. Parentes humildes de um lado, amigos de Diego do outro. A diferença era gritante. Roupas simples versus trajes caros, sorrisos tímidos versus expressões de superioridade mal disfarçada. Mas nada disso importava quando viu Diego no altar. Alto, de cabelos escuros penteados com gel, usando o terno em que o pai comprara, ele estava lindo. Estava ali esperando por ela. O coração de Camila acelerou, desta vez de emoção pura. Talvez tudo desse certo. Talvez ela realmente merecesse ser feliz. A cada passo, sentia-se mais confiante. O vestido da avó de repente parecia perfeito, único, carregado de histórias de amor. Sua mãe chorava na primeira fileira. O pai, desconfortável no terno emprestado, limpava os óculos nervosamente. Eram pessoas simples, mas cheias de amor por ela. Faltavam apenas 10 passos para chegar ao altar quando notou algo estranho. Diego não sorria. Seus olhos evitavam os dela, fixos em algum ponto atrás de sua cabeça. As mãos dele tremiam visivelmente. O padre parecia tenso, sussurrando algo no ouvido do noivo. 5 passos. Diego balançou a cabeça negativamente para o que quer que o padre estivesse dizendo. Algumas pessoas na plateia começaram a murmurar. Camila sentiu o estômago se contrair, mas continuou andando. Devia ser nervosismo normal, não é? 3 passos. Diego finalmente olhou para ela, e o que viu em seus olhos a fez parar instintivamente. Não era amor,
Era pânico, vergonha, algo muito pior que ela não conseguia decifrar. 2 passos. Diego? Ela sussurrou, mas ele não respondeu. 1 passo. Ela estava diante dele agora, véu esvoaçante, buquê de flores simples nas mãos trêmulas. Meu amor, o que foi? Perguntou baixinho, só para ele ouvir. Diego engoliu seco. Olhou rapidamente para a plateia, especificamente para um grupo de rapazes da faculdade que riram abafado de algo. Depois, olhou para ela novamente, e suas próximas palavras destruíram o mundo de Camila em segundos. Eu não posso. A voz dele saiu rouca, mas alta o suficiente para quem estava próximo ouvir. Como assim você não pode? O sangue dela gelou. Não posso me casar com você, Camila. Agora ele falou mais alto, como se quisesse que todos ouvissem. Não posso me casar com alguém como você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 100 pares de olhos fixos nela, absorvendo cada segundo de sua humilhação. O buquê escorregou de suas mãos e caiu no chão com um som surdo. Diego, pelo amor de Deus, o que você está dizendo? A voz dela saiu estrangulada. Você é muito simples para mim, Camila. Meus amigos, minha família, eles têm razão. A gente não combina. Cada palavra era uma facada. Desculpa, mas eu não posso estragar minha vida assim. As risadas começaram baixinho. Primeiro dos amigos dele, depois se espalhando. Alguém sussurrou. Eu sabia alto o suficiente para ela ouvir. Outra pessoa comentou. Coitada, que mico. Camila sentiu as pernas bambas. O mundo girava ao seu redor. Você me pediu em casamento, Diego. Você disse que me amava. Eu pensei que amava. Ele encolheu os ombros com uma crueldade que ela jamais havia visto nele. Mas amor não paga conta, né? E você nunca vai ser o que eu preciso. As risadas ficaram mais altas. Algumas pessoas começaram a se levantar, como se o show tivesse terminado. A mãe de Camila gritou, seu desgraçado, e foi contida pelo marido. O pai dela levantou-se furioso, mas 3 homens o seguraram. Eu vou embora agora, Diego anunciou para todos ouvirem. E espero que vocês entendam que eu tomei a decisão certa. Camila mal conseguia processar o que estava acontecendo. Era um pesadelo. Não podia ser real. Não depois de 1 ano de namoro, dos planos que fizeram juntos, das noites em que ele sussurrava no ouvido dela que eram almas gêmeas. Por favor, ela implorou, agarrando no braço dele. Por favor, não me deixe assim, na frente de todo mundo. Diego se desvencilhou bruscamente. Não me toque! Gritou, e o empurrão que deu nela foi mais forte do que pretendia. Camila, desequilibrada pelos saltos emprestados e pelo choque emocional, tropeçou para trás. Tentou se apoiar no altar, mas escorregou. O véu se prendeu em alguma coisa e rasgou, com um som horrível. Ela caiu de costas, batendo as nádegas no chão frio de mármore da igreja, o vestido da avó subindo e expondo suas pernas. Por 1 segundo, houve silêncio total. Depois, as risadas explodiram. Gargalhadas cruéis ecoaram pelas paredes centenárias da igreja. Alguém gritou, até no chão ela é patética. Celulares se levantaram para filmar. Uma garota comentou alto, que vergonha alheia, gente. Camila estava caída no chão, véu rasgado, vestido sujo, alma despedaçada, enquanto uma centena de pessoas ria de sua dor mais profunda. Tentou se levantar, mas as mãos escorregavam no mármore liso. As lágrimas embaçavam sua visão. O desespero a paralisava. Ninguém se mexia para ajudá-la. Nem mesmo sua própria família conseguia chegar até ela por causa da multidão que bloqueava a passagem, todos querendo ver o espetáculo de perto. Foi então que uma sombra se projetou sobre ela. Uma mão firme, elegante, com um relógio caro no pulso, se estendeu em sua direção. Camila olhou para cima e viu um homem que jamais havia notado na igreja.
alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos escuros que a fitavam com uma seriedade que contrastava com a diversão mórbida ao redor. Ele não sorria, não demonstrava pena, apenas oferecia sua mão com uma dignidade que ela havia perdido completamente. E naquele momento, no chão frio da igreja, cercada por risos cruéis e humilhação pública, Camila estendeu a mão trêmula em direção àquela mão desconhecida que brilhava como salvação em meio ao seu inferno particular. A mão que se estendeu para Camila não hesitou nem por um segundo. Firme, quente, com calos que indicavam trabalho duro, apesar da elegância do relógio suíço que adornava o pulso. Quando ela agarrou aquela mão, como quem se agarra à única tábua de salvação em alto mar, sentiu uma força que não esperava. Não apenas física, uma força que parecia emanar da própria alma daquele homem. Leonardo Antunes tinha 48 anos e havia construído um império do zero. Dono de uma das maiores construtoras do estado, ele conhecia cada tijolo, cada viga, cada fundação necessária para erguer algo duradouro. Mas nada do que havia construído em décadas de trabalho árduo se comparava ao momento em que ergueu aquela jovem do chão frio da igreja. Ele a puxou com delicadeza, mas com autoridade suficiente para que ela ficasse de pé sem escorregar novamente. As risadas ao redor continuavam, mas algo havia mudado. A presença dele, imponente, séria, vestindo um terno que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas ali, criou uma espécie de bolha de silêncio respeitoso ao redor deles. "Obrigada", Camila sussurrou, ainda tremendo, tentando ajustar o vestido rasgado e o véu despedaçado. Suas faces ardiam de vergonha. Lágrimas escorriam sem controle. Ela não conseguia nem olhar para os lados, sabendo que dezenas de celulares ainda filmavam sua desgraça. Leonardo não respondeu imediatamente. Em vez disso, observou o rosto dela com uma atenção que poucos homens dedicavam a uma mulher. Não era o olhar predatório que ela conhecia bem. Era algo diferente. Respeitoso. Protetor. Como se estivesse avaliando não sua beleza ou disponibilidade, mas sua dor genuína. Então, sem dizer uma palavra, ele tirou o paletó do terno. Um movimento fluido, elegante, que fez o tecido italiano deslizar pelos ombros largos. O silêncio que se fez foi ainda mais profundo. Até as risadas cessaram quando Leonardo colocou o paletó sobre os ombros trêmulos de Camila, cobrindo o vestido manchado e o véu despedaçado. O tecido ainda guardava o calor do corpo dele e um perfume masculino sofisticado que ela jamais havia sentido. Era como ser envolvida por uma armadura, invisível, um escudo contra todos aqueles olhares cruéis. Pela primeira vez desde que Diego a rejeitara, Camila conseguiu respirar. "Quem é você?" perguntou uma voz estridente atrás deles. Era Júlia, prima de Diego, sempre invejosa de qualquer atenção que Camila recebesse. "O que você pensa que está fazendo?" Leonardo virou-se lentamente. Seus olhos escuros encontraram os de Júlia, com uma frieza que fez a garota recuar instintivamente. Quando ele falou, sua voz ecoou pela igreja inteira, clara e cortante como lâmina afiada. "Estou fazendo o que qualquer pessoa decente deveria fazer." Cada palavra foi pronunciada com uma autoridade que fez até o padre se endireitar. "Estou ajudando alguém que precisa de ajuda." "Mas ela é só uma..." Júlia começou. Mas a frase morreu em sua garganta quando Leonardo deu um passo na direção dela. "Ela é o quê?" A pergunta saiu baixa, perigosa. "Complete a frase." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Júlia olhou ao redor buscando apoio, mas até os amigos de Diego pareciam hipnotizados pela presença daquele homem. Havia algo nele que comandava respeito instintivo, não apenas por sua riqueza óbvia, mas por uma dignidade natural que poucos possuíam.
É melhor você não completar essa frase. Leonardo continuou, e embora falasse baixo, cada pessoa na igreja conseguia ouvi-lo perfeitamente, porque se completar, vai demonstrar exatamente o tipo de pessoa que é. E tenho certeza de que sua mãe não a criou para ser esse tipo de pessoa. Júlia ficou vermelha como um pimentão. Algumas pessoas riram, mas desta vez não de Camila. Riram da garota prepotente que acabara de ser colocada em seu devido lugar por um homem que claramente não tolerava desrespeito. Diego, que até então havia permanecido calado, observando a cena, finalmente encontrou coragem para falar. Olha, senhor, eu não sei quem você é, mas isso aqui não é da sua conta. É um assunto pessoal entre mim e ela. Leonardo virou-se para Diego com a mesma calma mortal. Camila sentiu o corpo dele se tensionar ligeiramente, como um predador, avaliando uma presa. Quando ele falou, havia algo na voz que fez Diego engolir seco. Pessoal, repetiu Leonardo, como se provasse o sabor da palavra. Você rejeitou essa moça na frente de 100 pessoas, a empurrou até ela cair no chão e ficou parado assistindo enquanto todos riam dela. Isso deixou de ser pessoal no momento em que você decidiu fazer um espetáculo público de sua covardia. Covardia? Diego tentou parecer indignado, mas sua voz falhou. Como mais você chamaria um homem que humilha uma mulher publicamente? Leonardo deu um passo em direção a Diego, que instintivamente recuou. Um homem de verdade termina um relacionamento, em particular com respeito. Só um covarde faz o que você fez. Murmúrios de aprovação ecoaram pela igreja. Algumas mulheres mais velhas balançavam a cabeça concordando. O pai de Camila, que havia sido contido pelos outros homens, agora observava Leonardo com algo próximo da admiração. Você não sabe de nada sobre nós. Diego tentou se defender, mas sua voz soou fraca, patética. Sei o suficiente, Leonardo replicou com uma finalidade que não admitia discussão. Então, ele se virou de volta para Camila, e sua expressão se suavizou completamente. Era como assistir gelo derretendo ao sol. Você quer sair daqui? A pergunta foi feita com tanta gentileza que Camila quase desabou em lágrimas novamente. Ninguém havia se preocupado com o que ela queria. Nem Diego, que tomara a decisão sozinho. Nem a plateia, que só queria assistir ao show. Nem mesmo sua família, que estava mais preocupada em brigar com Diego do que em consolá-la. Mas aquele homem, aquele estranho completo, estava perguntando o que ela queria. Sim, ela sussurrou, e depois repetiu mais forte. Sim, por favor. Leonardo assentiu e ofereceu o braço para ela como um cavalheiro escoltando uma dama. Então vamos. Eles começaram a caminhar em direção à saída da igreja. A multidão se abriu automaticamente, criando um corredor para eles passarem. Era surreal. Minutos antes, essas mesmas pessoas estavam rindo dela, e agora se comportavam como se estivessem na presença de realeza. Espera aí! Diego gritou atrás deles, sua voz aguda de desespero. Você não pode simplesmente levar ela embora. Quem você pensa que é? Leonardo parou. Não se virou, apenas parou. Quando falou, foi sem olhar para trás, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Sou alguém que sabe tratar uma mulher com o respeito que ela merece. Uma pausa carregada de significado. Algo que você claramente nunca aprendeu. E então, eles continuaram caminhando. Passos firmes, deliberados, ecoando pelas pedras antigas da igreja como uma marcha triunfal. Camila mantinha a cabeça erguida, agora, não por orgulho próprio, mas pela dignidade que aquele homem havia emprestado a ela. Quando chegaram à porta da igreja, Leonardo parou novamente. Desta vez, se virou para ela, estudando seu rosto com aqueles olhos escuros e intensos. Meu carro está ali, ele disse, apontando para uma BMW preta que parecia ter saído de uma revista. Posso levá-la para casa ou para onde você quiser ir.
Camila olhou para trás uma última vez. Diego estava parado no altar, sozinho, com cara de quem finalmente entendeu a besteira que havia feito. A plateia dispersava lentamente, já sem entretenimento para assistir. Sua família tentava chegar até ela, mas ainda estava bloqueada pela multidão. Quando olhou de volta para Leonardo, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não quero ir para casa, ela disse, sua voz ganhando uma firmeza que não sabia possuir. Não ainda. Quero ir para qualquer lugar que não seja aqui. Leonardo sorriu pela primeira vez desde que aparecera. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente seu rosto severo. Naquele sorriso, Camila vislumbrou algo que jamais havia visto em homem algum, bondade genuína, sem segundas intenções. Então vamos, ele disse, e abriu a porta do carro para ela com a mesma gentileza com que havia estendido a mão na igreja. Enquanto se sentava no banco de couro macio, Camila ainda conseguia ouvir os gritos abafados vindos da igreja. Diego chamando seu nome, sua mãe gritando para ela esperar. O caos que sua vida havia se tornado em questão de minutos. Mas quando Leonardo ligou o motor e eles se afastaram daquela igreja, deixando para trás a humilhação e a dor, Camila sentiu algo que não esperava sentir naquele dia: esperança. E pensar que agora podemos ler essas histórias românticas. Gente, R$ 5,90 é muito barato. O carro deslizou pelas ruas da cidade em silêncio absoluto. Camila estava encolhida no banco do passageiro, o paletó de Leonardo ainda envolvendo seus ombros como um abraço protetor. Suas lágrimas haviam secado, deixando rastros salgados nas bochechas, mas uma nova onda de tristeza ameaçava explodir a qualquer momento. A realidade começava a se instalar. Ela não tinha mais noivo, não tinha mais casamento, não tinha mais futuro planejado. Leonardo dirigia com a mesma serenidade que demonstrara na igreja, mãos firmes no volante, olhos fixos na estrada, respeitando o silêncio dela como se soubesse instintivamente que palavras seriam inúteis naquele momento. O rádio estava desligado. Apenas o ronco suave do motor e o barulho dos pneus no asfalto preenchiam o espaço entre eles. Camila observava a paisagem mudando pela janela. Saíram do centro da cidade, passaram pelos bairros residenciais onde ela crescera e agora seguiam por uma estrada rural que ela conhecia apenas de vista. Campos verdes se estendiam de ambos os lados, pontuados por casas antigas e currais de gado. O céu, que havia amanhecido cinzento como seu humor, começava a se abrir em claros de azul pálido. "Para onde estamos indo?" ela perguntou finalmente, sua voz rouca de tanto chorar. "Para um lugar onde ninguém vai incomodá-la", Leonardo respondeu sem tirar os olhos da estrada. "Minha fazenda fica a uns 20 minutos daqui. É silenciosa, isolada. Você pode ficar o tempo que precisar para processar tudo isso." Fazenda. Claro que ele tinha uma fazenda. Camila imaginou uma propriedade imensa, com casa colonial e empregados uniformizados. Mais um lembrete da distância social entre eles. Mas naquele momento, a perspectiva de silêncio e isolamento soava como o paraíso. "Por que você está fazendo isso?" A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. "Você não me conhece, não me deve nada." Leonardo reduziu a velocidade para passar por uma ponte de madeira sobre um riacho cristalino. "Às vezes não precisamos conhecer alguém para reconhecer seu valor", ele disse simplesmente. "E às vezes vemos alguém sendo tratado de forma injusta e sabemos que temos que agir. Mas você poderia ter apenas, não sei, dado uma bronca nele e ido embora. Por que me trouxe com você?" Desta vez, Leonardo olhou para ela brevemente antes de voltar os olhos para a estrada. Havia algo em sua expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Uma sombra de dor antiga, talvez, ou uma compreensão que vinha de experiência própria. "Porque já estive onde você está",
ele disse finalmente. Não exatamente da mesma forma, mas já fui deixado para trás também. Sei como é ficar sozinho no momento em que mais precisamos de alguém. A sinceridade na voz dele tocou algo profundo no peito de Camila. Era difícil imaginar aquele homem imponente e seguro sendo rejeitado por alguém. Mas havia uma vulnerabilidade genuína em suas palavras que não podia ser fingida. Eles viraram por um portão de ferro forjado que se abriu automaticamente. Uma estrada de cascalho serpenteava entre árvores centenárias até revelar uma casa que tirou o fôlego de Camila. Não era a mansão ostentosa que ela esperava, mas uma construção de 2 andares em estilo colonial brasileiro, com varandas amplas, janelas de madeira pintadas de azul e jardins que pareciam ter crescido naturalmente ao redor da estrutura. É linda, ela sussurrou genuinamente impressionada. Obrigado, construí ela com minhas próprias mãos, Leonardo disse, e havia orgulho discreto em sua voz. Bem, eu e uma equipe de artesãos locais. Levamos 3 anos para terminar. Ele estacionou em frente à varanda principal e desligou o motor. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Camila olhava para a casa, tentando absorver a ideia de que estava ali, naquele lugar pacífico, depois da manhã mais traumática de sua vida. Leonardo a observava discretamente, como se aguardasse que ela tomasse a decisão do próximo passo. Posso mesmo ficar aqui? Ela perguntou, voltando-se para ele. Quer dizer, não vai ser estranho? Você mal me conhece. A casa é grande, ele respondeu pragmaticamente. Você pode ficar no quarto de hóspedes do térreo, tem banheiro próprio, entrada independente se preferir privacidade. E não vai ser estranho. Às vezes todos precisamos de um refúgio. Camila assentiu, lentamente. A alternativa era voltar para casa e enfrentar a tempestade de perguntas, olhares de pena e comentários bem-intencionados, mas dolorosos de sua família e vizinhos. Aqui, pelo menos, ela poderia tentar juntar os pedaços de sua dignidade em paz. Leonardo saiu do carro e contornou até o lado dela, abrindo a porta com a mesma cortesia de antes. Quando ela colocou os pés no cascalho, as pernas quase cederam. A adrenalina que a mantivera de pé na igreja finalmente estava abandonando seu sistema, deixando-a exausta e vulnerável. Devagar, ele disse, oferecendo o braço para apoio. Você passou por um trauma. É normal se sentir fraca. Eles subiram os degraus da varanda em silêncio. Leonardo abriu a porta da frente, uma peça sólida de madeira entalhada que devia ter mais de 100 anos, e fez sinal para ela entrar primeiro. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Pisos de madeira encerada refletiam a luz natural que entrava pelas janelas amplas. Móveis de época se misturavam harmoniosamente com peças modernas. Havia livros por toda parte, plantas em vasos de cerâmica artesanal e um aroma sutil de madeira e lavanda que tornava o ambiente incrivelmente acolhedor. O quarto de hóspedes fica ali, Leonardo apontou para um corredor à esquerda. A cozinha é por aqui, se quiser comer ou beber alguma coisa. Há um telefone fixo na mesinha da entrada, se precisar ligar para sua família. Camila olhou na direção do telefone e sentiu o estômago se contrair. Sua família devia estar desesperada, sem saber onde ela estava ou se estava bem. Mas a ideia de explicar o que havia acontecido, de reviver a humilhação através de palavras, era insuportável naquele momento. Pode ligar para eles e dizer que estou bem? Ela pediu. Não estou pronta para falar sobre tudo isso ainda. Claro. Qual o número? Ela ditou o número da casa dos pais, e Leonardo discou com eficiência. A conversa foi breve e direta. Ele se identificou, explicou que Camila estava em local seguro e que entraria em contato quando se sentisse preparada. Prometeu cuidar dela e pediu compreensão pelo momento difícil que ela estava passando. Quando desligou, virou-se para ela com expressão gentil. Sua mãe estava muito preocupada, mas entendeu.
Disse para você saber que a ama e que estará esperando quando quiser conversar. Novas lágrimas brotaram nos olhos de Camila. Lágrimas de gratidão desta vez, por ter alguém que cuidasse dos detalhes práticos, enquanto ela mal conseguia formar pensamentos coerentes. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Eu não sei como vou retribuir. Não precisa retribuir nada. Leonardo a interrompeu suavemente. Apenas se permita tempo para curar. O resto a gente resolve depois. Ele a conduziu até o quarto de hóspedes, que era espaçoso e arejado, com uma cama de casal coberta por colcha de retalhos feita à mão e uma janela que dava para um jardim de rosas. Havia uma poltrona de leitura no canto, uma escrivaninha antiga e um armário de madeira entalhada. Há roupas limpas naquela gaveta, ele disse apontando para uma cômoda. Camisetas, shorts, um roupão. Nada muito elegante, mas confortável. O banheiro tem toalhas limpas e produtos de higiene básicos. Camila olhou para si mesma no espelho da cômoda. O vestido da avó estava irreconhecível, manchado, amarrotado, com o véu pendendo tristemente de um lado da cabeça. Ela parecia um fantasma de noiva, uma versão distorcida dos sonhos que havia alimentado por meses. Vou deixá-la à vontade, Leonardo disse, dirigindo-se para a porta. Estarei na cozinha preparando alguma coisa para comermos. Quando estiver pronta, venha, ou não venha, se preferir ficar sozinha. Não há pressão. Ele já estava saindo quando ela o chamou. Leonardo? Ele parou e se virou. Por que você estava na igreja hoje? Conhecia Diego ou alguém da família? Uma sombra cruzou o rosto dele por um instante. Não, ele disse simplesmente. Eu estava lá por acaso. Às vezes paro na igreja para refletir. Aconteceu de chegar no momento em que você precisava de ajuda. Havia algo mais nessa história, Camila sentia, mas não insistiu. Já devia demais a esse homem misterioso para questioná-lo sobre seus motivos. Quando a porta se fechou, ela finalmente se permitiu desabar. Tirou o véu despedaçado e o jogou no chão. Despiu o vestido da avó com cuidado reverente. Mesmo manchado e rasgado, ainda carregava décadas de amor e história da família. Dobrou-o cuidadosamente e o colocou sobre a cadeira. No chuveiro, deixou a água quente lavar não apenas a sujeira, mas também os restos de perfume de Diego que ainda grudavam em sua pele, os vestígios de maquiagem borrada pelas lágrimas, os últimos fragmentos físicos daquela manhã devastadora. Quando saiu do banho e se vestiu com uma camiseta macia e um short que encontrou na gaveta, sentiu-se ligeiramente mais humana. Ainda quebrada, ainda perdida, mas limpa. Era um começo. Sentou-se na poltrona junto à janela e observou o jardim, de rosas balançando suavemente na brisa da tarde. O silêncio da fazenda era terapêutico depois do caos da igreja. Aqui, ninguém ria dela, ninguém a julgava. Ninguém esperava que ela fosse forte ou tomasse decisões ou fingisse que estava bem. Pela primeira vez em horas, Camila conseguiu respirar fundo, sem sentir como se o mundo estivesse desabando sobre sua cabeça. E quando fechou os olhos, pela primeira vez desde que Diego a rejeitara, não viu apenas humilhação e dor. Viu a mão firme que se estendeu para ela. Viu os olhos escuros que a trataram com respeito quando todos os outros a viam como entretenimento. Viu a gentileza genuína de um estranho que se tornou sua salvação no momento mais sombrio de sua vida. E naquele silêncio abençoado da fazenda, envolvida pelo aroma de rosas e pela sensação de segurança que não conhecia há anos, Camila adormeceu na poltrona. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem pesadelos. Camila acordou 3 dias depois, com o som de martelo ecoando pelo ar matinal. Por um momento, desorientada entre o sono e a vigília, pensou estar em casa, ouvindo seu pai consertando algo no quintal. Então, a realidade voltou como uma onda fria.
Não havia mais casa para voltar, não após a humilhação pública que se tornara. Havia apenas este refúgio gentil que um estranho lhe oferecera. Nos últimos 3 dias, Leonardo respeitara religiosamente seu espaço. Deixava comida na mesa da cozinha com bilhetes simples. Café da manhã está pronto, sobrou o almoço na geladeira, boa noite. Ela o via pela janela às vezes, trabalhando no jardim ou mexendo em alguma coisa na garagem. Mas ele nunca forçava conversas ou presença. Era como conviver com um fantasma protetor. Sempre ali, sempre cuidando, mas invisível quando ela precisava estar sozinha. O som do martelo continuava ritmado, insistente. Camila se levantou da cama, onde finalmente conseguira dormir à noite. Toda sem acordar em lágrimas. Vestiu um dos shorts e uma camiseta que ele havia deixado para ela. Roupas simples que cheiravam a amaciante e cuidado. Pela janela, localizou a origem do barulho. Leonardo estava consertando uma cerca do curral, sem camisa sob o sol forte da manhã. O suor fazia sua pele bronzeada brilhar enquanto ele segurava a madeira no lugar e martelava os pregos com precisão. Músculos definidos se contraíam a cada movimento, revelando um corpo que não condiziam com sua idade. Forte, sólido, construído por anos de trabalho físico real, não por academias caras. Camila se flagrou, observando por mais tempo do que deveria. Havia algo hipnotizante na concentração dele, na forma como seus movimentos eram econômicos e eficientes. Era diferente de Diego, que era bonito de uma forma jovem e efeminada. Leonardo era masculino de uma forma bruta, primitiva, que despertava sensações que ela nem sabia possuir. Quando ele parou para limpar o suor da testa com o antebraço, seus olhos encontraram os dela na janela. Por um segundo que pareceu eterno, eles apenas se encararam. Não havia constrangimento no olhar dele por ter sido observado, nem julgamento por ela estar olhando. Apenas uma conexão silenciosa que fez o coração de Camila acelerar de forma inédita. Ele acenou brevemente e voltou ao trabalho. Ela se afastou da janela com as bochechas em chamas, confusa com as sensações estranhas que aquele homem despertava nela. Com Diego, tudo sempre fora cerebral, planejado, seguro. Com Leonardo, havia algo perigoso no ar, uma tensão que ela não sabia nomear. Na cozinha encontrou café fresco e pães ainda mornos. Outro bilhete. Bom dia, há ovos frescos se quiser fazer mexidos. Estarei no curral até meio-dia. A caligrafia era firme, masculina, como tudo nele. Camila preparou ovos mexidos e comeu devagar, observando pela janela da cozinha a vastidão verde da propriedade. Era difícil acreditar que 3 dias antes estava no pior momento de sua vida. Aqui, o tempo parecia suspenso, como se o mundo real não pudesse tocá-la. Depois do café, decidiu explorar a propriedade. Nos últimos dias havia ficado confinada ao quarto e às áreas comuns da casa. Mas agora sentia necessidade de movimento, de ar fresco, de vida além de suas próprias lágrimas. Caminhou pelos jardins bem cuidados, passou pelo pomar onde laranjeiras, carregadas, perfumavam o ar. Descobriu um lago pequeno com peixes dourados nadando preguiçosamente. Tudo era mantido com cuidado obsessivo, mas sem ostentação. Era riqueza expressa em qualidade, não em quantidade. Foi quando contornava o estábulo que ouviu os latidos. Seguindo o som, descobriu um canil improvisado onde uma cadela vira-lata o amamentava 4 filhotes minúsculos. Os pequenos eram uma mistura caótica de cores, um preto com manchas brancas, outro dourado, um rajado e o menor completamente branco. São fofos, não são? A voz de Leonardo atrás dela a fez pular. Ele havia se aproximado silenciosamente, agora vestindo uma camiseta que grudava no corpo ainda úmido de suor. São lindos, ela respondeu, genuinamente encantada. De quem são? Meus, por acaso, ele disse com um meio sorriso.
A Esperança apareceu aqui grávida há uns 2 meses. Não tive coragem de mandá-la embora. Esperança, nome que dei para ela. Parecia apropriado. Camila se agachou para observar melhor os filhotes. O menor, completamente branco, se separou dos irmãos e cambaleou em direção à grade que os protegia, chorando baixinho. Seus olhos ainda nem haviam aberto, mas ele parecia determinado a alcançar algo além de seu mundo limitado. Esse daí é o mais teimoso, Leonardo comentou, agachando-se ao lado dela. Sempre tentando ir onde não pode, fazer o que não deve. Como eu, Camila murmurou sem pensar, e depois corou por ter se revelado tanto. Leonardo a estudou com aqueles olhos escuros penetrantes. Não vejo teimosia em você, vejo coragem. Coragem? Ela riu amargamente. Fugi da minha própria vida. Estou me escondendo na casa de um estranho. Não tive forças nem para enfrentar minha família. Que coragem! É essa? A coragem de não aceitar ser tratada com desrespeito, ele disse com convicção. A coragem de sair de uma situação que a machucava. A coragem de recomeçar quando tudo desabou. As palavras dele tocaram algo profundo em seu peito. Ninguém jamais havia enxergado coragem em suas ações. Todos, família, amigos, Diego, sempre haviam, como a garota dócil, que aceitava qualquer coisa. O filhote branco conseguiu passar uma patinha minúscula pela grade e Camila, instintivamente, estendeu o dedo para ele. A sensação da patinha macia tocando sua pele a fez sorrir. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Aí está, Leonardo disse baixinho, e havia algo na voz dele que fez Camila olhar para cima. O quê? Seu primeiro sorriso desde que chegou aqui. Ela não havia percebido que estava sorrindo. O sorriso havia brotado naturalmente, sem esforço, sem dor. E quando seus olhos encontraram os dele, o sorriso se alargou ligeiramente. Não sorriu há muito tempo, ela admitiu. Eu sei, vi nos seus olhos na igreja. Você não sorria há muito tempo mesmo antes daquele dia. A observação dela era tão precisa que doía. Com Diego, ela raramente sorria de verdade. Fingia felicidade, fingia contentamento, mas sorrisos genuínos eram raros. E você? Ela perguntou corajosa. Quando foi a última vez que sorriu de verdade? Leonardo ficou em silêncio por um momento, observando os filhotes brincarem. Não lembro, disse finalmente. Faz muito tempo. Algo na melancolia da resposta tocou o coração de Camila. Aqui estava um homem que aparentava ter tudo, riqueza, propriedades, sucesso, mas carregava uma solidão que ela reconhecia porque espelhava a sua própria. Por que você estava na igreja naquele dia? Ela perguntou, a pergunta que a intrigava há 3 dias. Leonardo hesitou. Não vai gostar da resposta. Tente. Ele respirou fundo. Estava lá para me casar também. O mundo de Camila parou. O quê? Meu casamento estava marcado para 1 hora depois do seu. Com Helena Castilho, da família de banqueiros. Um casamento arranjado pelos negócios. Sua voz era neutra, mas havia dor nas entrelinhas. Quando vi o que aconteceu com você, percebi que não podia passar pela mesma farsa. Você cancelou seu casamento por minha causa? Não. Ele a encarou diretamente. Cancelei porque você me mostrou o que eu não queria admitir. Que casamento sem amor é apenas um contrato comercial. E eu já havia assinado contratos demais na vida. A revelação caiu entre eles como uma pedra na água calma. Camila tentava processar a informação. Ele havia perdido tanto quanto ela. Naquele dia, talvez mais, considerando as implicações financeiras e sociais, Helena deve ter ficado furiosa. Helena ficou aliviada, Leonardo disse com ironia amarga. Descobri depois que ela também não queria se casar comigo. Estávamos presos no mesmo teatro, representando papéis que ninguém queria. E sua família? Seus sócios? Furiosos, desgostosos.
Alguns falaram em processos. Ele deu de ombros. Dinheiro resolve a maioria dos problemas. Os que não resolve não valem a pena ser preservados. Camila o observava como se o visse pela primeira vez. Aqui estava um homem que havia sacrificado tanto quanto ela, talvez mais, e o fazia parecer simples, inevitável. Por que está me contando isso? Porque você perguntou e porque... Ele hesitou como se pesasse as palavras. Porque quando a vi caída naquela igreja, reconheci a expressão. Era a mesma que eu via no espelho toda manhã há meses. O filhote branco havia conseguido enfiar a cabeça entre as grades e estava preso, chorando baixinho. Sem pensar, Camila estendeu as mãos para libertá-lo. Leonardo fez o mesmo movimento. No mesmo instante, suas mãos se tocaram por acidente. Pele quente contra pele quente, dedos se roçando brevemente, enquanto libertavam o filhote teimoso. A eletricidade que percorreu o braço de Camila foi tão intensa que ela ofegou baixinho. Leonardo não afastou a mão imediatamente. Por um momento que durou uma eternidade, suas mãos permaneceram entrelaçadas sobre o filhote, seus rostos perigosamente próximos, respirações se misturando no ar quente da tarde. Camila, ele disse seu nome pela primeira vez, e a forma como saiu de seus lábios fez algo derreter dentro dela. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Havia algo diferente ali. Uma intensidade que não existia antes, uma necessidade que espelhava a que crescia em seu próprio peito. Lentamente, como se desse tempo para ela recuar, Leonardo inclinou a cabeça. Seus lábios se aproximaram dos dela com uma delicadeza que contrastava com sua aparência rude. Quando finalmente se tocaram, foi como se todo o ar saísse dos pulmões de Camila. O beijo começou suave, quase reverente. Mas quando ela não recuou, quando ao contrário inclinou-se para ele, algo se quebrou entre eles. As mãos dele subiram para enquadrar seu rosto, os dedos se enterrando em seus cabelos. O beijo se aprofundou, tornou-se urgente, necessário, como se fossem duas pessoas se afogando que finalmente encontraram ar. Camila jamais havia sido beijada assim. Com Diego, os beijos eram educados, controlados, calculados. Este beijo era fogo puro, necessidade crua. Anos de solidão se dissolvendo no contato de duas almas feridas que reconheciam uma na outra a possibilidade de cura. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. As mãos de Leonardo ainda enquadravam o rosto. Dela, polegares acariciando suas bochechas como se ela fosse algo precioso que poderia desaparecer. Desculpe, ele murmurou, embora não parecesse arrependido. Não era minha intenção. Não se desculpe, Camila o interrompeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Não se desculpe por me fazer sentir viva novamente. E ali, sob o sol forte da tarde, cercados por filhotes brincalhões e pelo perfume de laranjeiras, dois corações quebrados começaram a descobrir que talvez pudessem se curar juntos. O jantar chegou com um convite inesperado. Camila estava na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, quando Leonardo apareceu na porta com as mãos ligeiramente sujas de terra e uma expressão quase tímida. Era estranho ver aquele homem imponente demonstrando qualquer tipo de incerteza. Preparei jantar, ele disse, passando a mão pelos cabelos num gesto inconsciente. Nada sofisticado, apenas comida de verdade. Gostaria de jantar comigo hoje? Na mesa da sala, quero dizer. Não apenas pegar um prato e se esconder no quarto. Desde o beijo da tarde, uma tensão deliciosa pairava entre eles. Não era desconfortável. Era a tensão de duas pessoas que cruzaram uma linha invisível e agora navegavam território desconhecido. Camila havia passado as últimas horas revivendo aquele momento, os lábios ainda formigando com a memória do toque dele. Adoraria,
ela respondeu, e percebeu que era verdade. Pela primeira vez em uma semana sentia fome real. Não apenas a necessidade mecânica de alimentar o corpo, mas o desejo genuíno de saborear comida e companhia. Leonardo sorriu. Um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto austero. 10 minutos? Preciso lavar as mãos. Quando ele desapareceu pela porta, Camila olhou para si mesma. Ainda vestia shorts e camiseta emprestados, os cabelos presos num rabo de cavalo simples. Para um encontro... Era isso? Um encontro? A ideia deveria assustá-la, considerando que havia uma semana ainda estava noiva de outro homem. Mas, com Leonardo, as regras normais pareciam não se aplicar. Decidiu ao menos pentear os cabelos e beliscar as bochechas para ter um pouco de cor. No espelho do banheiro, quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia uma luz em seus olhos que não existia há meses. Uma vivacidade que Diego jamais havia despertado nela. A mesa da sala de jantar estava posta de forma singela, mas elegante. Pratos de cerâmica artesanal, talheres antigos que pareciam ter história, velas acesas que criavam uma atmosfera íntima. O aroma que vinha da cozinha era irresistível. Alho, herbes frescos e algo assando que fazia sua boca salivar. Espero que goste de lasanha, Leonardo disse, aparecendo com uma travessa fumegante. É a especialidade da casa. Bem, uma das únicas coisas que sei cozinhar direito. Você cozinha? Camila não conseguiu esconder a surpresa. Vivo sozinho há 15 anos. Era isso ou morrer de fome? Ele serviu uma porção generosa no prato dela. Aprendi por necessidade, mas acabei descobrindo que gosto. Há algo terapêutico em criar algo com as próprias mãos. A lasanha estava perfeita. Camadas de massa, molho rico, queijo derretido na medida certa. Camila não percebeu que estava gemendo de prazer até ver Leonardo sorrir discretamente. Desculpe, ela corou. É que está realmente deliciosa. Faz tempo que não como. Algo tão caseiro. Diego não cozinhava? A menção do ex-noivo deveria ter estragado o momento, mas estranhamente não estragou. Era como falar de uma vida passada, distante e irrelevante. Diego achava que cozinhar era coisa de mulher. Dizia que quando casássemos, eu cuidaria da casa e ele traria o dinheiro. Ela fez uma careta. Engraçado como certas coisas só ficam claras quando olhamos de fora. E você? Gostava dessa divisão? Camila mastigou devagar, pensando. Na época, achei que sim. Parecia seguro, previsível. Ele tomava as decisões, eu seguia. Mas agora percebo que eu nunca tive escolha de verdade. Nem sobre o casamento, nem sobre quando casar, nem sobre como seria a nossa vida. Leonardo serviu vinho, uma garrafa sem rótulo que ele explicou ser de uma vinícola local. E agora, o que você quer? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém jamais havia perguntado o que ela queria. Sempre foi o que Diego queria, o que seus pais esperavam, o que a sociedade considerava apropriado. Não sei, ela admitiu. Passei tanto tempo sendo o que outros queriam que nem sei mais quem eu sou de verdade. Então essa é sua chance de descobrir. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. O vinho começou a relaxá-la e a luz das velas criava uma intimidade que não a assustava como deveria. Posso perguntar sobre você? Ela disse finalmente. Você mencionou que já foi deixado para trás. Leonardo ficou tenso por um momento e Camila temeu ter ultrapassado algum limite. Mas então ele suspirou e encheu novamente a taça de vinho. Helena. Não foi minha primeira quase esposa, ele começou a voz baixa. Há 10 anos era noivo de uma mulher chamada Clarissa. Estava loucamente apaixonado, ou achava que estava. O casamento estava marcado, igreja lotada, festa planejada até o último detalhe. Camila sentiu um aperto no peito, imaginando onde aquela história levaria.
No dia do casamento, ela simplesmente não apareceu. Deixou uma carta dizendo que havia fugido com meu melhor amigo, meu sócio na época. Eles haviam se relacionando pelas minhas costas há meses. Meu Deus! Camila sussurrou. Você ficou esperando no altar por 2 horas, convencido de que algo havia acontecido com ela, que era algum mal-entendido. Leonardo riu amargamente. Os convidados começaram a ir embora. O padre sugeriu cancelar a cerimônia. E eu continuava esperando, porque não conseguia aceitar que alguém que dizia me amar pudesse me fazer aquilo. As palavras dele ecoaram a própria experiência de Camila de forma dolorosa. A mesma sensação de descrença, de recusa em aceitar que alguém pudesse ser tão cruel. Como você superou? Não sei se superei completamente. Fechei-me para relacionamentos, construí muros ao redor do coração, transformei-me numa máquina de fazer dinheiro. Quando meus pais sugeriram o casamento, com Helena pensei, por que não? Era conveniente, sem riscos emocionais. E agora? Leonardo a encarou por cima da mesa, e havia algo vulnerável em seus olhos que a fez segurar a respiração. Agora estou começando a lembrar por que vale a pena correr riscos. O peso das palavras pairou entre eles. Camila sentia o coração acelerando, consciente de que estavam entrando em território perigoso, 2 corações feridos, descobrindo que talvez pudessem confiar novamente. Tenho medo, ela confessou em voz baixa. Eu também. Do que você tem medo? Leonardo hesitou. Depois se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. De você descobrir que não sou o herói que pensou que eu era quando me estendeu a mão na igreja. De você perceber que sou apenas um homem solitário que construiu uma vida vazia e agora não sabe como preenchê-la. A honestidade brutal dele tocou algo profundo em Camila. Havia coragem em ser tão vulnerável, em admitir medos e imperfeições. E você? Ele perguntou. Do que tem medo? De ser rejeitada novamente, de descobrir que não sou suficiente, de sentir tudo isso por você e descobrir que é apenas gratidão mal interpretada. E é gratidão? Camila olhou para ele. Realmente olhou. Os olhos escuros que haviam como se fosse preciosa. As mãos fortes que haviam segurado as dela com tanta delicadeza, a boca que havia beijado como se ela fosse oxigênio puro. Não, ela disse com convicção que a surpreendeu. Não é gratidão. Leonardo estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima. Um convite, não uma demanda. Camila hesitou por apenas 1 segundo antes de colocar sua mão na dele. Os dedos dele se fecharam ao redor dos seus com cuidado reverente. Então talvez possamos descobrir juntos o que é, ele disse suavemente. E ali, na luz dourada das velas, com o sabor do vinho nos lábios e a sensação de mãos entrelaçadas, Camila sentiu algo que jamais havia experimentado. A possibilidade real de ser amada pelo que era, não pelo que fingia ser. Pela primeira vez desde a humilhação na igreja, ela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. E a sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e absolutamente viciante. Leonardo, sim, obrigada por me salvar. Ele apertou suavemente a mão dela. Obrigado por me deixar fazer isso. E naquele momento, com 2 dores silenciosas finalmente encontrando consolo uma na outra, o jantar se transformou no primeiro passo de uma jornada que nenhum dos 2 imaginava possível apenas 1 semana antes. 3 noites depois do jantar que mudou tudo entre eles, Camila estava ajudando Leonardo a lavar a louça quando o som de música antiga ecoou pela cozinha. Ele havia ligado o rádio vintage que ficava sobre a bancada. Uma relíquia dos anos 80 que captava apenas estações AM. A música que saía era uma balada romântica dos anos 70, daquelas que contavam histórias de amor eterno com melodias que grudavam na alma. Minha mãe adorava essa música.
Leonardo disse suavemente, interrompendo o movimento de secar o prato que tinha nas mãos. Ela dançava comigo na cozinha quando eu era criança, pisando nos meus pés pequenos e rindo quando eu reclamava. Camila o observou de soslaio. Nos últimos dias, ele havia se tornado menos guardado, revelando pedaços de sua história pessoal como presentes cuidadosamente embrulhados. Cada revelação a aproximava mais dele, criando uma intimidade que ia muito além da atração física. Ela dançava bem? Camila perguntou, enxaguando a última taça de vinho. Divinamente. Meu pai dizia que se apaixonou por ela numa festa de casamento, vendo-a dançar sozinha, enquanto todos os outros homens não tinham coragem de chamá-la. Ela era magnética. Havia saudade na voz dele, uma melancolia que tocou o coração de Camila. Ela faleceu há 5 anos, câncer. Leonardo colocou o prato no armário com cuidado excessivo. Ela que insistiu para eu não desistir de me casar. Dizia que solidão não era vida para ninguém, que eu precisava encontrar alguém que me fizesse rir novamente. E você riu novamente. Leonardo virou-se para ela, os olhos escuros brilhando com algo que ela não conseguiu decifrar completamente. Estou aprendendo. A música continuava tocando, envolvendo a cozinha em uma atmosfera nostálgica e romântica. Camila terminou de guardar a última taça e se virou para enfrentá-lo, consciente de que o espaço entre eles parecia menor a cada dia que passava. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Ela disse, reunindo coragem. Pode. Por que nunca se casou de verdade? Quer dizer, antes de Helena, antes de Clarissa, por que um homem como você ficou sozinho por tanto tempo? Leonardo encostou-se na bancada, cruzando os braços sobre o peito. Era um gesto que poderia parecer defensivo, mas ela já havia aprendido a ler as nuances de sua linguagem corporal. Ele estava apenas pensando, organizando pensamentos complexos em palavras. Porque aprendi cedo que as pessoas querem Leonardo Antunes, o empresário bem-sucedido, não Leonardo, o menino que cresceu em casa sem energia elétrica porque o pai estava sempre desempregado. Sua voz era baixa, honesta. Depois que enriqueci, nunca soube mais se alguém me queria por mim mesmo ou pelo que eu podia oferecer. A confissão atingiu Camila em cheio. Ela conhecia aquela sensação, a de nunca saber se era amada por quem era ou pelo que representava. Com Diego, sempre sentiu que era apenas a namorada certinha, a que não criaria problemas. E agora? Ela perguntou. Você sabe? Leonardo a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando enxergar através de suas defesas. Com você, pela primeira vez em anos, sinto que posso descobrir. A música mudou no rádio. Uma balada ainda mais lenta, mais íntima, que falava de segundas chances e amores que chegam quando menos esperamos. Leonardo inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse ouvindo as palavras pela primeira vez. Dança comigo? A pergunta saiu num sussurro, como se ele temesse que ela recusasse. Camila sentiu o coração acelerar. Aqui na cozinha, como minha mãe fazia. Havia algo profundamente íntimo na proposta. Não era um convite formal para um salão de baile, mas um convite para entrar em seu mundo mais pessoal, para compartilhar uma memória sagrada de sua infância. Eu não danço muito bem, ela admitiu, corada. Nem eu. Será uma aventura para os dois. Leonardo estendeu a mão, palmo para cima, no mesmo gesto que havia feito na igreja, mas desta vez não era para levantá-la de uma queda, era para levá-la a uma ascensão. Camila colocou a mão na dele, sentindo a mesma eletricidade de sempre, mas mais intensa agora, mais carregada de significado. Ele a puxou gentilmente para o centro da cozinha, onde havia espaço suficiente para se moverem. Coloque a mão no meu ombro, ele instruiu suavemente, posicionando a mão livre dela, enquanto colocava a própria na cintura dela.
E agora apenas sinta a música. Começaram a se mover lentamente, quase sem sair do lugar. Não eram passos de dança elaborados, era mais como um balanço suave, dois corpos aprendendo a se mover em harmonia. Camila podia sentir o calor que emanava do corpo dele, o perfume masculino que havia aprendido a associar com segurança. Relaxa, Leonardo murmurou próximo ao ouvido dela. Você está tensa. É que faz tempo que não danço com alguém. Diego não gostava de dançar. O que mais Diego não gostava? A pergunta foi feita com curiosidade genuína, não com ciúme. Camila pensou enquanto se deixava guiar pelos movimentos dele. Música alta, filmes românticos, conversas longas, sobre sentimentos. Ele dizia que essas coisas eram perda de tempo. E você gosta dessas coisas? Amo. A resposta saiu sem hesitação, surpreendendo-a. Sempre amei, só que parei de admitir isso porque ele me fazia sentir boba por gostar. Leonardo parou de se mover por um segundo, apenas a abraçando no meio da cozinha. Nunca se sinta boba por gostar do que gosta. Paixões são o que nos torna humanos. A sinceridade na voz dele quase a fez chorar. Quando foi a última vez que alguém havia validado seus gostos, seus sentimentos, suas preferências? Quando foi a última vez que se sentiu aceita exatamente como era? Eles voltaram a dançar e, desta vez, Camila se permitiu relaxar completamente. Seus corpos encontraram um ritmo natural, como se tivessem feito isso milhares de vezes. Ela fechou os olhos e se entregou à sensação. A música envolvente, o cheiro dele, a solidez de seus braços ao redor dela. Camila, Leonardo disse. Seu nome como uma oração. Ela abriu os olhos para encontrá-lo olhando para ela com uma intensidade que fez seu estômago se contrair. Haviam parado de dançar novamente, mas seus braços permaneciam entrelaçados, seus corpos perigosamente próximos. O que foi? Posso te beijar novamente? Desta vez ele pediu permissão. Não foi um momento de paixão arrebatadora como no curral. Foi uma escolha consciente, deliberada, cheia de significado. Sim, ela sussurrou, e a palavra mal havia saído de seus lábios quando a boca dele encontrou a sua. Este beijo foi diferente do primeiro. Mais lento, mais exploratório, mais cheio de promessas não ditas. As mãos dele subiram para enquadrar seu rosto com reverência, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Ela se derreteu contra ele, permitindo que suas próprias mãos explorassem os músculos das costas dele através da camisa. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. A música continuava tocando, mas agora era apenas pano de fundo para o som dos corações batendo em uníssono. Naquela dança lenta, Camila sussurrou, ecoando as palavras que se tornariam um checkpoint emocional. Recuperei pedaços de mim que pensei ter perdido. Leonardo beijou sua testa com ternura. Que pedaços! A parte que acredita em romance. A parte que gosta de música e dança e conversas até tarde da noite. A parte que não tem medo de sentir. Ela o encarou com olhos brilhantes. A parte que acredita que posso ser amada exatamente como sou. Você pode, ele disse com convicção absoluta. Você é. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um peso que ambos entendiam. Era muito cedo para palavras de amor, mas não era cedo demais para a promessa de que o amor poderia ser possível. Eles voltaram a dançar, mais devagar agora, mais íntimos. Camila apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas regulares de seu coração. Ali, na cozinha simples de uma fazenda, envolvida pelos braços de um homem que havia como um tesouro a ser protegido, ela se sentiu mais valiosa do que jamais havia se sentido em salões de festa ou restaurantes caros. Leonardo,
Obrigada por me ensinar a dançar novamente. Ele beijou o topo de sua cabeça. Obrigado por me lembrar por que vale a pena dançar. E ali ficaram, balançando suavemente ao som da música antiga, dois corações aprendendo a confiar novamente. Duas almas descobrindo que às vezes a cura vem disfarçada de dança lenta numa cozinha iluminada apenas pela lua cheia que entrava pela janela. 2 semanas haviam se passado desde a dança na cozinha, e Camila acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito. Era como se algo estivesse prestes a mudar, como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando uma decisão que ela ainda não sabia que precisava tomar. Leonardo havia saído cedo para resolver questões na cidade. Algo sobre contratos e reuniões que ele mencionara vagamente durante o café da manhã. Ela percebeu que ele andava mais distante nos últimos dias, não fisicamente, mas emocionalmente, como se estivesse criando espaço para algo que sabia estar chegando. Camila passou a manhã no jardim, cuidando das rosas que haviam se tornado sua obsessão silenciosa. Havia algo terapêutico em podar os galhos mortos, regar as raízes, ver vida nova brotando onde antes havia apenas espinhos. Era uma metáfora óbvia demais para sua própria situação, mas ela não se importava com a obviedade. Às vezes, as verdades mais simples eram as mais poderosas. Foi por volta das 2 da tarde que ouviu o carro na entrada. Leonardo voltara, mais cedo que o esperado. Mas quando ele apareceu na varanda dos fundos onde ela trabalhava, havia algo diferente em sua expressão. Uma solenidade que fez o estômago dela se contrair. Precisamos conversar, ele disse, e as 4 palavras que todo coração apaixonado teme ouvir ecoaram pelo ar quente da tarde. Camila largou a tesoura de poda e o seguiu para dentro da casa, tentando decifrar a expressão dele. Sentaram-se na sala de estar, ela no sofá, ele na poltrona em frente, uma distância física que não existia há dias. Recebi algumas ligações hoje. Leonardo começou, as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Sua família, alguns conhecidos mútuos nossos. Parece que nossa situação chegou aos ouvidos errados. Que tipo de situação? Camila perguntou, embora uma parte dela já soubesse o que vinha por aí. Uma jovem solteira morando na casa de um homem solteiro. Você sabe como as pessoas falam numa cidade pequena. Leonardo finalmente olhou para ela e havia dor genuína em seus olhos. Estão falando que você é minha amante, que me joguei em cima de você no momento de vulnerabilidade. Alguns até sugerem que eu planejei tudo. O sangue de Camila gelou. E você acredita nisso? Claro que não. A resposta foi imediata, feroz. Mas não importa o que eu acredito. Importa o que essas fofocas podem fazer com sua reputação. Você é jovem. Tem uma vida inteira pela frente. Não posso deixar que minha presença na sua vida a prejudique. Camila sentiu uma raiva crescendo no peito. Então você está me mandando embora? Estou te dando a liberdade de escolher sem a pressão da gratidão. Leonardo se inclinou para a frente, a voz intensa. Camila, você passou por um trauma terrível. É natural que confunda gratidão com outros sentimentos. É natural que se agarre à primeira pessoa que te tratou com gentileza. Você acha que é isso? A voz dela saiu mais alta que pretendia. Você acha que tudo que sinto por você é apenas gratidão mal direcionada? Acho que você merece ter certeza. E para ter certeza, precisa ter escolha real. Leonardo se levantou e foi até a janela, de costas para ela. Arrumei um apartamento para você na cidade. Pequeno, mas confortável. Pago por 1 ano, para você ter tempo de se reerguer sem pressões financeiras. Ou, se preferir, posso pagar sua passagem para qualquer lugar que queira recomeçar. As palavras dele caíram como pedras no estômago de Camila. Era exatamente como Diego. Decisões tomadas por ela. Escolhas feitas em seu nome.
sua vontade ignorada em favor do que outros achavam melhor. E se eu não quiser ir? Ela perguntou, a voz perigosamente baixa. Leonardo virou-se para ela, surpreso. Como assim? E se eu quiser ficar aqui? E se eu escolher você, escolher esta vida, escolher este lugar? Camila se levantou, enfrentando-o, com uma coragem que não sabia possuir. Você vai me respeitar ou vai tomar a decisão por mim também? Camila, você não entende. Eu tenho 48 anos. Você tem 19. Eu já vivi, já construí minha vida. Você mal começou a sua. E quem disse que não posso construir minha vida aqui? Com você? As palavras saíram carregadas de uma paixão que a surpreendeu. Você passou semanas me mostrando que sou forte, que tenho valor, que posso fazer escolhas. E agora, na primeira escolha real que quero fazer, você me trata como se eu fosse uma criança incapaz de saber o que quer? Leonardo pareceu genuinamente desconcertado. Não é isso, é que você pode estar confundindo. Confundindo o quê? Camila deu um passo em direção a ele. Confundindo a forma como meu coração acelera quando você entra na sala? Confundindo como me sinto segura pela primeira vez na vida, confundindo como você me faz rir, me faz pensar, me faz querer ser uma versão melhor de mim mesma? Camila, não. Ela o interrompeu, agora a poucos centímetros dele. Você vai me ouvir. Pela primeira vez na minha vida, estou falando por mim mesma, não deixando outros decidirem por mim. E escolho você. Escolho esta casa, esta vida, esta chance de construir algo real, com alguém que me vê como eu realmente sou. Leonardo a encarou por um longo momento, como se estivesse tentando enxergar através de suas palavras até sua alma. E se você se arrepender, e se daqui a alguns anos perceber que jogou sua juventude fora com um homem velho demais para você? E se eu não me arrepender? Ela devolveu. E se for a melhor decisão que já tomei? E se passarmos a vida inteira juntos e felizes? Porque você só consegue imaginar o pior cenário. A pergunta o pegou desprevenido. Camila viu o momento exato em que suas defesas começaram a ruir. Porque tenho medo, ele admitiu em voz baixa. Medo de que você seja só um sonho bonito demais para ser verdade. Medo de me apegar e depois descobrir que era mesmo apenas gratidão. Camila levantou as mãos e enquadrou o rosto dele, forçando-o a olhar nos seus olhos. Leonardo, olha para mim. Realmente olha. Ele obedeceu, e ela viu vulnerabilidade crua em suas feições. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo claras e firmes. Não por gratidão, não por segurança, não porque você me salvou. Eu te amo, porque você é gentil sem ser fraco, forte sem ser dominador, porque você me faz rir e me deixa chorar quando preciso, porque você construiu esta vida linda com suas próprias mãos e ainda assim tem humildade para cozinhar para mim todas as noites. Os olhos dele se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar. Eu te amo porque você dança comigo na cozinha e me conta histórias sobre sua mãe. Porque você me ensinou que mereço ser tratada com respeito, porque, quando estou com você, não preciso fingir ser outra pessoa. Camila respirou fundo. E se isso não é amor real, então eu não sei o que é. Leonardo fechou os olhos, apoiando a testa na dela. Eu também te amo, ele sussurrou, desesperadamente. Desde o momento em que você sorriu para aquele filhote, no curral, mas tenho tanto medo de te machucar. Então não me machuque mandando embora quando quero ficar. Camila beijou-o suavemente. Me machuque ficando comigo até ficarmos velhos e briguentos. Leonardo riu através das lágrimas. E o som foi a coisa mais bonita que ela já havia ouvido. As pessoas vão falar, ele avisou. Deixa falarem. Já falaram de mim quando fui humilhada na igreja. Sobrevivi. Vai ser difícil às vezes. A diferença de idade, as expectativas sociais, vai ser. Mas vai ser nosso problema para resolver juntos. Camila sorriu.
Eu não quero uma vida fácil, Leonardo. Quero uma vida real, com você. Leonardo a beijou então, e foi um beijo de rendição total. Um beijo que dizia sim para o futuro incerto, sim para o amor que desafiava convenções, sim para a escolha de duas pessoas feridas de construir algo bonito sobre as ruínas de suas dores passadas. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela novamente. Tem certeza? Certeza absoluta? Fui abandonada no altar e encontrada na solidão dele, Camila disse, ecoando o que se tornaria seu mantra. Esta é minha escolha. Você é minha escolha. Leonardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno e desarmado que ela havia visto dele. Então fica. Eu fico. E ali, na sala iluminada pelo sol da tarde, cercados pelo aroma de rosas que entravam pela janela aberta, dois corações fizeram a promessa mais importante de suas vidas: escolher um ao outro, todos os dias, apesar de todas as dificuldades que pudessem vir. Porque às vezes o amor não é sobre encontrar a pessoa perfeita no momento perfeito. Às vezes, é sobre encontrar a pessoa certa no momento mais quebrado e decidir construir algo bonito sobre os pedaços. 6 meses depois, numa manhã de sábado ensolarada, Camila acordou ao som de pássaros cantando e o aroma de café fresco subindo da cozinha. Não era incomum. Leonardo sempre acordava primeiro e preparava o café como um ritual sagrado. Mas havia algo diferente no ar, uma energia especial que ela não conseguia identificar. Vestiu o roupão que ele havia comprado para ela, seda suave em tom creme que a fazia se sentir feminina e amada, e desceu para a cozinha. Leonardo estava de costas para ela, mexendo algo numa panela, assoviando baixinho uma melodia que ela reconheceu como a música que dançaram pela primeira vez. "Bom dia, amor", ela disse, envolvendo-o pela cintura por trás e beijando suas costas através da camisa. "Bom dia, minha vida." Ele se virou nos braços dela e a beijou suavemente. Dormiu bem, perfeitamente, como sempre, era verdade. Desde que começaram a dividir a cama algumas semanas após a declaração de amor, Camila nunca mais tivera pesadelos sobre a humilhação na igreja. Os braços de Leonardo eram antídoto contra todos os fantasmas do passado. "Tenho uma surpresa para você", ele disse, e havia algo travesso em seus olhos que fez o coração dela acelerar. "Que tipo de surpresa?" "Do tipo que requer vestido bonito." Leonardo sorriu. "Aquele azul que compramos na semana passada ficaria perfeito." Camila franzou a testa curiosa. Nos últimos meses, haviam criado uma rotina confortável e privada. Raramente saíam da propriedade, preferindo a paz de sua pequena bolha de amor às complicações do mundo exterior. Leonardo trabalhava de casa sempre que possível, e ela havia começado um curso online de jardinagem paisagística, descobrindo uma paixão que nunca soubera possuir. "Para onde vamos?" ela perguntou. "É surpresa, mas posso dizer que não sairemos da propriedade." Ainda mais curiosa, Camila subiu para se arrumar. O vestido azul era lindo. Ela havia se apaixonado por ele numa loja de roupas femininas da cidade, mas achou caro demais. Leonardo voltou no dia seguinte e o comprou sem que ela soubesse, apresentando-o como presente, porque você sorriu ao ver os girassóis florindo. Quando desceu, 1 hora depois, com o vestido azul, cabelos soltos em ondas naturais e uma maquiagem suave que realçava seus olhos, encontrou Leonardo esperando na varanda. Ele vestia um terno cinza claro que nunca havia visto, claramente novo, cortado sob medida para seu corpo. "Meu Deus", ele murmurou quando a viu, "você está radiante." E ela estava. 6 meses de amor, segurança e felicidade haviam transformado completamente sua aparência. O rosto que antes carregava ansiedade constante, agora brilhava com paz interior. Os olhos que já foram submissos agora dançavam com confiança. Era a mesma pessoa,
mas totalmente renovada. Você também está lindo, ela disse, ajeitando a gravata dele. Agora me conta o que está acontecendo. Venha comigo. Leonardo ofereceu o braço, gesto que se tornara automático entre eles, e a conduziu pelo jardim. Mas em vez de seguirem pela trilha usual que levava ao lago, ele a guiou por um caminho que ela nunca havia explorado completamente, serpenteando entre árvores centenárias até abrir numa clareira que tirou o fôlego dela. Alguém havia transformado aquele espaço num cenário de casamento dos sonhos, não ostentoso ou exagerado, mas simplesmente perfeito. Cadeiras de madeira rústica dispostas em fileiras pequenas, decoradas com fitas brancas e arranjos de rosas do próprio jardim. Um arco simples, coberto de flores silvestres, marcava o altar. Luzes de festa penduradas entre as árvores criavam uma atmosfera mágica, mesmo sob o sol da manhã. Leonardo, Camila sussurrou, as mãos subindo instintivamente para cobrir a boca, em choque. O que é isso? Um começo, ele disse simplesmente. Um começo real, oficial, abençoado e testemunhado. Apenas então ela notou as pessoas. Sua família estava ali. Mãe, pai, irmãs mais novas, vestidos com suas melhores roupas, sorrisos brilhando através de lágrimas de felicidade. Alguns vizinhos queridos, o padre da igreja, não a mesma onde fora humilhada, mas a capela pequena que Leonardo frequentava, e até mesmo Helena, a ex-quase noiva dele, que acenou amigavelmente. Como você... Camila começou, mas as palavras se perderam na emoção. Passei semanas organizando. Queria que fosse perfeito para você. Queria que você tivesse o casamento que merece, cercada de pessoas que te amam de verdade. Leonardo pegou as mãos dela e ela notou que tremiam ligeiramente. Camila Maria Santos, você quer se casar comigo? Uma pergunta era desnecessária. Eles já haviam discutido o casamento várias vezes, sempre como um quando, não um se. Mas haver pedido oficial, na frente da família dela, no cenário de sonhos que ele criara secretamente, fez tudo parecer mais real, mais sagrado. Sim, ela disse através de lágrimas de alegria pura. Sim, 1000 vezes sim. A cerimônia foi tudo que seu primeiro casamento deveria ter sido. Simples, genuína, cheia de amor real. Seu pai a conduziu pelo corredor improvisado com lágrimas nos olhos, sussurrando, "Estou orgulhoso de você, filha", quando a entregou a Leonardo. Sua mãe chorava abertamente, feliz por ver a filha radiante de uma forma que nunca havia visto. Com Diego, os votos foram escritos por eles mesmos. Leonardo falou sobre como ela havia ensinado seu coração a confiar novamente, como sua coragem o inspirava todos os dias. Camila falou sobre como ele a havia ensinado que merecia ser amada, como sua gentileza havia curado feridas que ela nem sabia que tinha. O lugar onde caí não é o mesmo onde escolhi ficar, ela disse durante seus votos, e não havia um olho seco na clareira. Você me ensinou que quedas podem ser recomeços, que humilhação pode se transformar em crescimento, que às vezes precisamos nos quebrar completamente para descobrir do que somos realmente feitos. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que se seguiu foi aplaudido por todos os presentes, mas para Camila foi como se fossem apenas os dois no mundo. Um beijo que selava não apenas um casamento, mas uma jornada de cura que haviam percorrido juntos. A festa foi pequena, mas alegre. Mesa posta sob as árvores, comida simples, mas deliciosa preparada pelos vizinhos, música tocada por um violeiro local que conhecia todas as canções que faziam as pessoas dançarem abraçadas. Como você conseguiu convencer minha família a vir? Camila perguntou a Leonardo durante uma dança lenta, curiosa sobre como havia superado a resistência inicial que sabia que existia. Fui até sua casa pessoalmente, todas as semanas, nos últimos 2 meses. Sentei na mesa da cozinha,
com seus pais e mostrei quem eu realmente sou. Não o empresário rico, mas o homem que ama você. Leonardo sorriu. Sua mãe disse que nunca havia visto você tão feliz nas fotos que mandamos. Foi isso que a convenceu. E meu pai? Seu pai me disse que qualquer homem que faz você sorrir como você sorri nas fotos merece uma chance. Leonardo a girou suavemente. Eles só queriam ter certeza de que eu te amo pelo que você é, não pelo que represento para mim. Quando o sol começou a se pôr, os convidados gradualmente se despediram. A família de Camila ficou até o final, relutante em partir, mas finalmente cedeu quando percebeu que os noivos queriam ficar sozinhos. Obrigada, Camila disse para sua mãe no abraço de despedida, por ter vindo, por ter dado uma chance a ele Por nada, minha filha. Dona Rosa segurou o rosto da filha com carinho. Você está radiante, está feliz de uma forma que nunca vi antes. É isso que uma mãe quer para a filha. Quando finalmente ficaram sozinhos na clareira, cercados pelos destroços bonitos da festa, Leonardo pegou Camila no colo e a girou, fazendo-a rir como uma criança. Gostou da surpresa, senhora Antunes? Ele perguntou, depositando-a no chão, mas mantendo os braços ao redor dela. Senhora Antunes, ela repetiu, saboreando o som. Eu gostei muito, senhor Antunes. Caminharam de volta para a casa de mãos dadas, passando pelo jardim, onde haviam dançado pela primeira vez, pelo curral, onde haviam se beijado primeiro, por todos os lugares que marcaram sua jornada de cura mútua. Tem algum arrependimento? Leonardo perguntou quando chegaram à varanda, a pergunta que fazia periodicamente, sempre meio brincando, meio sério. Apenas um, Camila disse, e viu a preocupação cruzar brevemente o rosto dele. Que não te conheci antes, que precisei passar por toda aquela dor para chegar até você. Leonardo a beijou profundamente. Eu não mudaria nada, nem a dor, nem a humilhação, nem o caminho tortuoso que nos trouxe aqui, porque tudo isso te fez quem você é hoje, e você hoje é perfeita. Naquela noite, deitados na cama como marido e mulher oficialmente, Camila olhou pela janela para as estrelas que brilhavam sobre a fazenda. Há 8 meses, estava caída no chão frio de uma igreja, cercada por risos cruéis, achando que sua vida havia acabado. Agora estava nos braços do homem que amava, na casa que haviam feito sua, dona de uma vida que construíra com suas próprias escolhas. Não era a vida que havia planejado aos 19 anos, mas era infinitamente melhor. Leonardo, ela sussurrou, na escuridão. Obrigada por ter estendido a mão. Obrigado por ter aceitado. Ele respondeu, beijando seus cabelos. E assim, na paz absoluta de sua fazenda, cercados pelo amor que haviam cultivado cuidadosamente como as rosas no jardim, 2 corações que se encontraram no fundo do poço descobriram que, às vezes, é preciso cair completamente para aprender a voar.